Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu vou ministrar uma palavra, uma passagem bastante conhecida na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz no versículo 35: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre os travesseiros. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Glória a Deus! Quantos já ouviram aquela expressão: se você está no barco com Jesus, pode ficar tranquilo? Quantos já ouviram essa expressão? Quantos já falaram essa expressão? Glória a Deus! Quero ministrar então sobre Jesus no barco, mas eu quero apontar a palavra de Deus, os princípios envolvidos aqui. A palavra de Deus diz no versículo 35: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Se você vê lá em Mateus, quando a Bíblia menciona sobre essa passagem, você vê que o Senhor tinha acabado de encerrar a ministração do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um dos mais longos, e o Senhor começa o seu ministério então com o Sermão do Monte. E aí então, quando ele encerra esse momento, irmão, você pode ter certeza, o Senhor estava rodeado de pessoas que estavam apaixonados, surpreendidos, cheios de revelação com o que o Senhor ensinara naquele momento. O Senhor então está sendo ovacionado, aclamado. E uma coisa que ser humano, irmãos, busca muito é reconhecimento. Mas o interessante é que Jesus não estava pelo reconhecimento, porque quando ele acabou tudo, ele chegou para os discípulos e falou o seguinte: vamos para outra margem. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Vamos encerrar esse momento. Vamos para onde Deus quer que eu vá. Eu quero ir aonde o Senhor me aponta. Isso significa de compreender que existem momentos para todas as coisas na sua vida. E o que o Senhor nos ensina aqui é que existiu um momento para encerrar algo que Ele fazia, para que Ele começasse um novo processo, para que Ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Eu quero te dizer, irmãos, existem momentos onde Deus vai encerrar processos na sua vida, mas para você começar novos processos. Deus vai te levar a concluir etapas da sua vida para você começar novas etapas. A questão é que muitas vezes nós não percebemos, nós não conseguimos compreender. Em outras palavras: Senhor, está tudo muito bem aqui, por que eu vou sair daqui? É porque Deus quer te levar para algo novo, para desafios novos, para as respostas novas. Mas muitas vezes nós queremos ficar onde tudo está dando certo. Eu quero te dizer, Deus às vezes vai te chacoalhar, mexer com você, te levar para novos horizontes, um passo de fé. Mas você tem que perceber que um tempo encerra. Você tem que perceber que um ciclo encerra. Você tem que perceber que um momento na sua vida encerrou. Deus quer te levar para outros lugares. Eu vou te dizer, irmãos, tem coisas que quando Deus fecha a porta, ninguém abre aquela porta. Mas nós queremos insistir com aquela porta, nós queremos insistir com aquela fase. Como eu gostaria de voltar no tempo e viver aquilo de novo. Irmãos, encerrou. A água do rio, quando passa, não volta de novo, ela vai embora, ela continua. Mas nós queremos voltar talvez para experiências passadas. Deixa eu te dizer, você tem que ser desafiado para experiências novas que Deus coloca diante de você, mesmo que seja um pouco desconfortável. E pensa comigo, irmãos,
o Senhor está em terra firme, ministrando o sermão do monte, ovacionado, reconhecido, aclamado. E aí então o Senhor decide: vamos passar para outra margem, vem comigo. Ou seja, ele percebeu que o tempo havia encerrado naquele local. Os irmãos estão comigo? Abre lá sua Bíblia, lá em Salmo capítulo 90, versículo 12. A Bíblia diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O Senhor está nos mostrando que nós devemos aprender a contar os nossos dias, para entender quando os ciclos encerram, quando Deus quer começar um ciclo novo. Deus está mostrando então que existe momento para tudo. Lá em Eclesiastes fala sobre isso, que há tempo sobre tudo. A Bíblia fala então que existem esses ciclos, então cabe a nós percebermos quando Deus está querendo nos levar para águas mais profundas, quando Deus está querendo nos direcionar para outras margens. O duro é que nós insistimos com coisas que Deus encerrou, nós queremos fazer coisas que Deus fechou a porta, e nós ficamos ali naquele desespero para que a coisa acontecesse. Deus percebeu: encerrou meu tempo aqui nesse sermão do monte, vamos passar para outra margem, vamos para o outro lado, vamos continuar o projeto que Deus tem nos dado. Não vamos ficar aqui, porque, irmãos, quando você está sendo reconhecido em um lugar, irmãos, é bom demais. Todo mundo te chama pelo nome, todo mundo te reconhece, todo mundo exalta você. Então a tendência do homem natural é querer ficar naquele lugar. A tendência do homem natural é querer ficar ali naquele lugar. Mas Deus talvez, irmãos, está querendo tirar você da sua zona de conforto. Não é para te levar para uma outra zona de conforto. Porque às vezes a gente acha o seguinte: não, quer ver uma coisa que eu já ouvi demais? É engraçado. Esses dias alguém saiu da igreja. Não, eu vou sair da igreja porque essa igreja aqui é só de líder, e se não liderar aqui, eu não sei, eu não consigo. Meu Deus, eu não fico pedindo para ninguém liderar. E quando Deus está te desafiando a alguma coisa, não adianta você correr para um outro lugar para buscar conforto, porque Deus vai também tirar você da sua zona de conforto, onde é que você esteja. E às vezes você está correndo de coisas que Deus está querendo te levar para um lugar para te desafiar mais ainda. Deus está querendo te levar para um lugar para você responder em um outro nível ainda. Então por isso é importante você aprender a contar os seus dias, entender a fase que você está, perceber para onde Deus está querendo te levar, perceber o que o Senhor quer fazer na sua vida, o que o Senhor quer fazer na sua família. Deus vai tirar você então de áreas que parecia ser confortável e que você não tem muita resposta, mas você entende: Deus está me trazendo para cá. Tem algo que Deus quer construir comigo aqui, Senhor, então eu quero perceber o que o Senhor quer construir, o que o Senhor quer falar comigo. Deus, eu quero responder ao Senhor Jesus. Deus então tirou você de uma área de conforto e te levou para uma área de desconforto. Para quê? Porque Ele quer falar algo para você cumprir o propósito de Deus, amém? Então você tem que perceber quando encerrou algo na sua vida, quando encerrou o tempo da sua vida, quando encerrou aquele projeto que você estava envolvido. Isso é alcançar o coração sábio, isso é perceber o Senhor direcionando. Quantas vezes, irmãos, nós insistimos em coisas que Deus já encerrou? Meu filho, não tem mais nada para você aqui, acabou, meu filho, você não está percebendo, mas nós insistimos. Porque eu quero, porque está faltando é tal coisa, porque está faltando não sei quem. E a gente começa a achar justificativa, que se eu fizer isso a porta vai se abrir, se eu conversar com tal pessoa ele vai trazer. Não, deixa eu te falar, foi Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro que conhece de porta de madeira, que fechou essa porta, amigão. Foi Ele. E não tem quem abre essa porta. Você pode chamar quem a senhora quiser, ou o vosso Senhor quiser. Você pode vir com a SWAT querendo abrir essa porta, que eles não conseguem mexer 1 milímetro nela, porque foi Jesus que fechou. E aí? Mas às vezes a gente quer ficar ainda na frente da porta. Eu vou ficar aqui. Não saio. Alguém já teve filho fazendo isso? Tô bravo. Um dos meus filhos faz isso.
Tô bravo. Ah, caboclo. Aí não vai abrir não, champs. Por que você está aí ainda? Você não está percebendo que Deus fechou a porta? Você não está percebendo que Deus está querendo que você responda em outro lugar? Você não está percebendo que Deus está querendo tirar você da sua área de conforto e te levar para desafios maiores? Você não está percebendo que o Senhor está largando você como pessoa? Você não está percebendo que Deus está querendo que você aprenda a contar os seus anos? Será que você não está percebendo que Deus está colocando algo para você e está falando: você precisa aprender a contar os anos que eu tenho diante de você, você precisa contar os ciclos que eu tenho diante de você, sai dessa área de conforto. Posso ouvir um amém? Um amém. É tão jóia, irmãos, encontrar pessoas que às vezes: pastor, a minha vida no Brasil estava tão boa, ajustada, organizada, tudo encaixadinho, né? Minha esposa, as coisas estavam tudo no lugar, está tudo arrumado, eu sabia onde é que estava tudo, e agora a gente chega aqui e a coisa parece que está desconcatenada, não tem nada encaixado. É Deus. Posso ouvir um amém? É Deus. É Deus que está querendo falar com você, porque estava tão confortável, estava tão bom, que você já não percebia mais Deus falar com você claramente. Então Deus tirou você daquela zona de estabilidade, de conforto, e te levou para um lugar onde você não está percebendo muita coisa, mas Deus está falando com você, irmãos. Glória a Deus. Deus está falando com você aqui hoje, irmãos. Deus está falando com você que tem algo que você tem que perceber como homem de Deus. Encerrou um tempo. Mas quando encerra um tempo, nós temos a tendência, agora é férias. Encerrou esse tempo porque Deus agora quer me dar férias. Deixa de falar, irmãos. Férias é na eternidade. Nesse lugar aqui agora, a Bíblia fala que são poucos os trabalhadores. O que o Senhor está falando? Que enquanto você tiver vida e tiver revelação, você precisa trabalhar sim. Enquanto você tiver fôlego, Deus está chamando você para o trabalho? Sim. Deus está largando então você em tendas para você trabalhar, e trabalhar duro, trabalhar pesado. Então não queira sair de um lugar para poder encontrar um lugar mais confortável. Eu quero te dizer, Deus vai te levar para um lugar de desafio sim. Lugares, porque irmãos, aonde tem desafio, você vai perceber a glória de Deus, porque você se torna mais dependente de Deus. Irmãos, quando está muito bem, quantas vezes você já jejuou e orou? Não, está tão bem que eu vou jejuar e orar essa semana. Quantos aqui? Nossa, mas a minha vida está maravilhosa, as contas pagas em dia, não, vou jejuar, estou precisando jejuar por isso. Agora, quando a coisa precisa de uma resposta, quando a coisa se fecha, como é que você fica? Perdi a fome, pastor. Não é jejum, perdi a fome. Tem fome para mais nada. As portas fecharam, aí você jejua e ora. O que isso significa? Deus vai tirar você dessa zona de conforto, aonde tudo está muito bem, aonde tudo está organizado. Vai te levar para lugares de desafio, sim, porque esse é o Senhor que nós servimos. Glória a Deus. Então você reconhece o tempo de Deus te levar para lugares mais profundos? Você está conseguindo discernir o tempo onde Deus está querendo te levar para águas mais profundas? Você consegue discernir que Deus está te desafiando a viver no sobrenatural, independente dEle? Você consegue perceber isso? Senão eu estou aqui para te falar, irmãos, para você não ter dúvida que Deus está falando com você sim. E eu falo, essa palavra é para você sim. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, como eu queria ouvir um amém até do povo da internet agora, viu? Então nós devemos perceber o tempo, o ciclo. Vou contar o tempo, vou perceber então o Senhor direcionando. E a palavra de Deus continua dizendo: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Olha que interessante. O Senhor não somente pegou os seus discípulos para um outro lugar, para um outro propósito, como Ele liberou a multidão inteira. Existem pregadores que não liberam o povo para crescer. O tempo inteiro tem que estar rodeado perto dele. Esses dias eu fiquei sabendo de um pastor que começou a amaldiçoar as pessoas porque saíram da igreja dele.
E falou: se não voltar, você vai para o inferno. E aí eu fiquei pensando, engraçado, que Jesus não fez isso. Jesus liberou a multidão. Pastor, mas por que ele liberou a multidão? Para que ele cumprisse o propósito, aonde Deus estava mandando Jesus. E uma outra coisa, para que aqueles que ouviram as boas novas, pregassem as boas novas. Aqueles que ouviram a palavra, não se tornassem somente dependentes do que Jesus iria falar, mas que as pessoas pudessem falar o que Jesus havia ensinado para elas. Quero te dizer, irmãos, nosso alvo como igreja é plantar milhares de igrejas nos Estados Unidos. Não é para fazer um grupo maravilhoso e todo mundo ficar aqui, todo mundo juntinho de mim, não. Eu quero, irmãos, é pregar a palavra. Eu quero liberar a multidão para que pregue a palavra. Eu quero liberar a multidão para que o Senhor seja glorificado. Nós não estamos aqui para construir um reino humano. Nós não estamos aqui para edificar uma obra de homens. Nós estamos aqui para edificar uma obra que prevaleça em Jesus Cristo. Mas a tendência do homem qual que é? Vamos ficar aqui. Quem que lembra lá de Pedro, lá no Monte da Transfiguração, que ele falou: Senhor, vamos construir tenda, vamos ficar todo mundo aqui, tá bom demais. Não, porque aí eu construo uma tenda para mim, uma para o Senhor, para quem quiser, mas a gente fica aqui. Deixa eu te falar, irmãos, o Senhor não está para poder construir uma morada fixa. O Senhor é a habitação no coração das pessoas, e tem pessoas lá fora que estão esperando essa habitação, que é Jesus Cristo de Nazaré. E como se converterão se não tem quem pregue o Evangelho? Nós somos esse instrumento então para pregar o Evangelho. Então Deus vai liberar muita gente aqui que está me ouvindo no tempo certo, viu? Não antecipa nada não, deixa, não vem, pastor, tem uma palavra de Deus. Não, calma lá, vamos orar, vamos jejuar, calma aí, vamos ter tudo com ordem e decência aqui, glória a Deus. Mas no momento certo. Posso ouvir amém dos pastores aqui que estão aqui na frente rindo aqui absurdamente? Glórias a Jesus. Tudo no tempo certo, irmãos. Mas existe então um liberar, mas as pessoas não liberam, as pessoas querem aprisionar. Porque é meu, ninguém toca, ninguém leva. A pessoa não pode pregar o Evangelho. A pessoa não pode exercer o sacerdócio real. As pessoas não podem ser um sacerdote chamado por Deus para pregar as boas novas. Não, todo mundo aqui, eu não libero ninguém. E ai de você, se tornará maldito nessa terra. Misericórdia, irmãos. Estamos edificando uma obra para Deus ou uma obra de homens? Nós estamos edificando a palavra de Deus ou manipulação de homens? O Senhor liberou a multidão, que depois que ouviu o sermão do monte, em outras palavras, agora vai lá e pregue para aqueles que não ouviram. Vai lá e exerça a vida de Deus para aqueles que não ouviram a vida. O Senhor liberou a multidão, mas muita gente faz o quê? Vamos ficar todo mundo aqui. Quer ver multiplicação de célula? É até bom já os irmãos aprenderem. Multiplicação de célula é quase que um parto para alguns irmãos. Ah não, vai dividir a célula. Quando eu ouço essa palavra dividir, eu fico quase, eu não fico possesso porque eu sou crente. Vamos dividir a célula, pelo amor de Deus, até me dá um troço, a hora que eu célula, irmãos, repete comigo nos meus olhos: célula não divide, célula multiplica. Olha para mim, repete comigo. Célula não divide, célula multiplica, porque divisão há perdas, multiplicação é conquista, é a palavra de Deus, glória a Deus. Então, aí tem gente que quando começa, pastor, estou em crise, não estou gostando desse negócio, não estou gostando, e chega cheio da razão. Olha, pastor, não sei por que o senhor tem que dividir essa célula. Ô irmão, não é dividir, querido irmão, é multiplicar. Não, mas é porque não entendeu o princípio. Depois que foi ministrado, depois que ouviu a palavra de Deus, depois que recebeu as boas novas, depois que viu Jesus, agora é seu tempo de ser liberado para levar a palavra de Jesus. É seu tempo de levar a glória de Deus. O Senhor então libera. Consegue perceber a diferença agora? Consegue perceber então que o nosso papel é expressar Jesus? Nas células então, quando nós multiplicamos, nós estamos liberando a multidão para quê?
pregar a palavra, alcançar o perdido. É isso que nós estamos fazendo como igreja. Esse é o princípio de Jesus. Mas se nós queremos reconhecimento e só um bem-estar, não. Quer ver uma outra coisa? Eu não sei se vocês já ouviram. Pastor, agora que a célula estava ficando boa, vocês estão rindo, né? Queria falar o que eu estou pensando aqui, mas não posso. Tem visitante. Pastor, mas agora que estava tão bem, que a gente está lá com 30 pessoas. Eu falei, isso é um culto, irmãos. Não é uma célula mais. Isso é uma congregação estabelecida. O que você acha? O que você acha disso, meus irmãos? Presta atenção, nosso papel é alcançar o perdido, não é fazer tendas. Por isso o Senhor fez o quê? Liberou potencial de alcance. Vou alcançar o perdido. E é engraçado, o homem que olha para si, ele poderia fazer o seguinte: não, eu quero atenção. Porque, irmãos, quantos líderes nós temos aqui hoje? Levante sua mão. Glória a Deus. Irmãos, quantos começaram a célula com praticamente ninguém? Aí de repente tem um monte de gente te ouvindo. Como é que você fica? Ninguém me segura mais. Aí chega a multiplicação. Como é que você fica? Ah, não, eu não concordo com esse negócio. Lógico que agora que estava ficando bom, né? Agora que está sendo atrativo, agora que as pessoas dão glória a Deus e um amém e aleluia, né? Mas é engraçado, Jesus, mesmo sendo ovacionado, aclamado, ele liberou a multidão. Ele não quis levar com ele os holofotes, o reconhecimento, mas ele quis que as pessoas fossem e pregassem a palavra de Deus. Posso ouvir amém dos irmãos? A palavra de Deus diz então que, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas e arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Começou uma tempestade. Engraçado, irmãos, só de você estar num barco já tem instabilidade natural. Só de você estar num barco, o que acontece com as águas? Agora imagina uma tempestade ainda. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um cruzeiro, não sei quantos viram. Começou a vir uma tempestade, as ondas batiam no cruzeiro e virava de um lado para o outro e balançava. Eu falei, gente, já está na água, já é ruim, ainda pega uma tempestade dessa, mais complicada ainda. O que o Senhor está querendo mostrar aqui? Mesmo o Senhor no barco, tempestades virão sobre a sua vida. Nós temos uma mentalidade romântica, de achar o seguinte: se o Senhor está comigo, eu estou bem, porque não vai ter problema nenhum. Deixa eu te falar, você vai ter problemas, a questão é a segurança com quem você está, que é diferente. Mas problemas, circunstâncias, tempestades virão sobre a sua vida. Então não crie a mentalidade romântica, achar que você está agora isolado de problemas, que não tem problema. Quantas vezes uma pessoa chegou em mim e falou assim, a pessoa trabalhava num banco e deu uma diferença no caixa. E a pessoa chegou muito indignada. Ó, pastor, acho que não era pastor ainda, mas estou indignado. Eu falei para Deus, eu sou dizimista, eu não aceito, porque a diferença que deu no caixa, ela era obrigada a pagar o caixa. Aí eu fiquei pensando, mas que garantia que tem? Então, peraí, eu estou comprando, um guarda-costas, dando dízimo, onde nada na minha vida pode dar errado. Quantos são dizimistas aqui? Já aconteceu alguma coisa de dar errado na sua vida, mesmo dando dízimo? Para você perceber então, agora qual que é a diferença? É que eu suporto as pressões em Cristo. Não é a ausência de pressão, mas eu a suporto em Cristo Jesus. Está compreendendo então a diferença? Então Jesus no barco, vindo a tempestade, não é que a tempestade não veio, porque a tempestade veio com Jesus no barco. Porque se não tivesse problema, irmãos, só o fato de Jesus estar no barco não teria tempestade, verdade ou não é? Se essa lógica, agora irmãos, a maioria dos crentes acham isso. Você já parou para pensar? Não, mas eu sou crente, nada pode acontecer na minha vida. Irmãos, presta atenção.
Nós passamos e suportamos a pressão em Cristo Jesus. Não quer dizer que nós temos ausência de problemas, porque se fosse Jesus no barco, não teria tido tempestade. Então o nosso discurso e a nossa fala tem que perceber: peraí, Senhor, eu entendo que mesmo com o Senhor, eu sei que ventos fortes virão, crises virão, mas em Cristo Jesus eu estou arraigado. De novo essa palavra, é enraizado? As duas estão certas? Então tá bom. Se não tiver, irmão, isso aqui está lá ao vivo, hein? Você vai ver, hein? Então olha só, imagina comigo. Você tem que ter então, perceber que mesmo que as tempestades venham, eu estou fundamentado, eu estou alicerçado em Cristo. É diferente, amém? Quer ver? Eu vou mostrar para os irmãos algo aqui que aconteceu. Vai lá em Mateus capítulo 7. Olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem que é rocha? Rocha é Jesus, amém? Mas interessante que a Bíblia fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não vai ter medo quando vier a tempestade. E aí eu vou te dizer algo impressionante. Quando você vê aqui no barco, quem é que ficou inseguro no barco? Quem? A gente não acabou de ler lá que aquele que ouve a palavra e as pratica, ele está bem fundamentado? Quero te falar, até os discípulos não ouviram a palavra e não compreenderam a palavra, e não praticaram a palavra, porque eles ficaram como no barco? Inseguro. Mas o Senhor falou o quê? Aqueles que ouvem a palavra e praticam, não terá medo quando vier as tempestades. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que tem muitos que falam que são discípulos, mas quando vem a tempestade, ficam alarmados. Mas a Bíblia fala: aquele que ouve a palavra e a pratica, não temerá quando vier o mal sobre a sua casa. E os discípulos ficaram como? Com medo. Sabe o que isso mostra? Que eles caminhavam com Jesus, ouviam Jesus, mas não tinham revelação de quem era Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer? Que eu estou falando, irmãos, que tem muita gente aqui que está me ouvindo a palavra, que ouve a palavra, que acha que ouve a palavra, que acha que pratica a palavra, e na hora que vem a instabilidade, o que ele faz? Quer desistir de tudo. O problema não é querer desistir, o problema é desistir. O problema não é ser tentado, o problema é entregar-se à tentação. O problema é quando a gente give up. Desisto, paro tudo, não quero mais saber de nada. Eu quero te falar, irmãos, que a palavra de Deus define que quando vier os ventos fortes, na hora que vier as tempestades, aqueles que têm revelação da palavra e as pratica, não temerá quando vier os ventos fortes sobre a sua casa, porque ele está bem fundamentado. A rocha é Cristo. E aí eu te pergunto, aonde que estava a rocha no barco? Eu contei, né? Aonde que tá? O que a rocha no barco estava fazendo? Dormindo. E o interessante, eu queria saber onde é que Jesus achou travesseiro no barco. A Bíblia fala. Ele estava dormindo tão soninho gostoso que tinha até travesseiro. Por que ele não estava preocupado? Porque ele ouve a palavra e ele pratica a palavra. Por que os discípulos estavam preocupados? Porque eles não ouviam a palavra e eles não praticavam a palavra. Sabe qual é a diferença? É aquele que ouve e o que pratica. Quando vier os ventos fortes, quando tudo começar a ficar instável, quando tudo começar a chacoalhar, não é Jesus no barco que vai dar jeito, não. É a sua resposta em Jesus é que vai dar jeito.
É a sua prática da palavra, é ouvir a palavra que vai mudar a sua história, meus irmãos. Porque eu vou te falar, irmãos, se Jesus fosse significado de ausência de problema, então, irmãos, aqui a gente não tem nenhum, porque eu creio que Jesus habita no seu coração, amém? Mas se não está tendo instabilidade, eu quero te falar, Jesus habita em você, é você que tem que praticar e ouvir a palavra de Deus. Sabe uma boa coisa que os irmãos deveriam fazer durante a semana? Era ouvir essa palavra, 1, 2, 3, 4, e praticá-la durante a semana. Não é simplesmente vir no domingo e sentar aqui não, mas é praticar a palavra, se tornar um hábito, chamar a sua família, vamos ouvir essa palavra, senta aqui, vamos ouvir o que ele está falando, olha o que ele está dizendo é importante, olha o que o Senhor está ministrando é importante, é praticar a palavra. Se eu perguntar o que foi pregado domingo passado e você não souber, é porque você não está praticando e ouvindo a palavra. Qual que é a diferença então quando vier os ventos e as chuvas e a instabilidade? Vai estar firmado naqueles que ouvem e praticam a palavra. Quero perguntar, você tem ouvido e praticado a palavra? Porque esse é o teste. Quando os ventos fortes vierem, quando a chuva vier, e aí agora imagina comigo, irmãos, a chuva veio, tempestade veio, como é que está aquele barco, irmãos? Balançando para tudo quanto é lado, instabilidade de tudo quanto é jeito, o povo já não sabe o que é que faz, aí olha para Jesus e ainda, como que esse homem pode dormir no meio desse problema todo? Espera aí, quem deu o travesseiro? João, foi você? Foi não, Pedro? Quem foi então que deu esse... Meu Deus do céu! O que esse homem está fazendo? Está dormindo no meio das crises. Quero te falar, irmãos, esse é aquele que confia em Deus. Pastor, você foi aprovado nisso, irmãos? Eu estou pregando para mim. Eu preciso praticar o que eu ensino todos os dias, porque não acho que aquilo que eu estou pregando é para os irmãos, é aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, porque Deus quer me levar a um descanso e a confiança nele, que é por meio dele que eu posso alguma coisa, e que no meio da instabilidade, das incertezas, o Senhor está no barco, mas isso não resolve todo o problema, mas é ouvir e praticar a sua palavra, então eu estarei fundamentado, firme, quando os ventos fortes vierem sobre a nossa casa. Levanta a mão quem tem passado nesses dias, ventos fortes, chuvas fortes, instabilidades, você não sabe o que está acontecendo e parece que a coisa vai e não vai, fica, não fica, volta para o Brasil, não volta, compra uma casa, não compro, tem mais filho, não tem, compra uma bicicleta verde ou azul e tal. Quantos tem? Levanta a sua mão. Agora eu vou te dizer uma coisa, sabe qual que é a sua diferença dentro do barco? É se você ouve e se você pratica a palavra. Ventos fortes virão, irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu comecei a pregação perguntando, quantas vezes a gente falou, se Jesus está no barco, tudo está tranquilo. Quem que contou que esse barco estava tranquilo, pelo amor de Deus? Eles não leram, não. Eu já ouvi isso, com Jesus no barco, tudo está tranquilo. Quantos já ouviram isso? Meu Deus do céu, se isso é uma tranquilidade, meu Deus do céu, ué. Vento forte, chuva, não sei o que, o povo desesperado. Não, o Senhor no barco, praticando e ouvindo a palavra, eu não serei abalado quando os ventos vierem sobre a minha casa, quando as ondas vierem sobre a minha casa, quando as dificuldades baterem na minha casa, eu não serei abalado. Não é pelo fato de estar em Jesus, mas é praticar o que Jesus faz e fala. Quer ver, eu vou trazer algo aqui para os irmãos ficarem um pouco chocados aqui. Uma vez eu li uma frase do Mike Murdock, que é a pura verdade. Um dos livros dele, leio, depois os irmãos procuram. Ele falou, olha, existem dois tipos de pessoas. Ele falou, existem as pessoas que creem na pessoa de Jesus, e existem pessoas que vivem os princípios de Jesus. Guarda isso que eu estou dizendo. Durante muito tempo eu me questionava, mas Senhor, por que ímpio é tão próspero alguns deles, e às vezes irmãos tão preciosos não são? No dia que eu vi essa frase
do Mike Murdock, eu entendi. Porque é o seguinte: a pessoa de Jesus salva, amém? A pessoa de Jesus nos dá a vida eterna, amém? Essa é a pessoa de Jesus. Mas os princípios de Jesus, mesmo ímpio, aplicando os princípios de Jesus, ele pode se tornar próspero. Por quê? Ele não tem a pessoa de Jesus que dá a vida eterna, que traz a paz que excede a todo entendimento, mas ele tem algo interessante: ele tem os princípios, e se você aplicar os princípios de Jesus, você é próspero. Se você aplicar os princípios de Jesus, eu te falo, a maioria das pessoas que se tornaram ricas, elas aplicaram princípios de Jesus sem saber. Muitas pessoas que são ímpias, que não conhecem Jesus e que prosperaram, elas aplicaram princípios de Jesus. O princípio de Jesus muda a sua vida financeiramente, mas a pessoa de Jesus muda a sua vida eternamente. Essa é a diferença. Então, irmãos, quando eu falo Jesus está no barco, isso não é garantia que não vai vir tempestade. Com Jesus no barco não terá tempestade. Não, irmãos, com Jesus no barco eu aplico a palavra, eu vivo a palavra, eu ouço a palavra, eu posso suportar as tempestades, porque a Bíblia diz, olha só: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpetos contra a casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aí agora, para terminar, a palavra de Deus diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez grande bonança. E aí então o Senhor diz para os discípulos: por que vocês são por que vocês são tão tímidos? E aí os discípulos falaram, e eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não conheciam Jesus. Sabe o que Jesus tinha feito até esse momento? Depois você lê lá em Mateus. Ele tinha curado a sogra de Pedro, ele tinha curado um leproso, ele tinha pregado o sermão da montanha. Jesus tinha feito milagres, sinais e maravilhas. E quando o Senhor fez mais um sinal, o que eles falaram entre eles? Quem é esse que acalma a tempestade? Eles não conheciam Jesus. Estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas não ouviam Jesus e não praticavam princípios de Jesus. Quero falar para você hoje, como uma exortação da parte do Senhor. Cuidado para você não defender muito mais uma bandeira. Eu sou crente. Eu sou da videira. Eu sou cristão. Mas na hora que vier os ventos fortes, você não estiver fundamentado em Jesus, vai demonstrar que você não ouviu e não praticou a palavra. Na hora que vier a crise, na hora que vier as decepções, e você agir de forma natural, eu te falo, você não ouviu Jesus, você não praticou as palavras. Quero exortar a igreja. Nós estamos orando sobre a glória de Deus. Nós não estamos aqui fazendo campanha de prosperidade, embora seja legítimo. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de outra campanha para arrecadar fundos ou coisas naturais. Nós estamos orando para que as pessoas tenham um experimentar da glória genuína do Pai. Eu quero desafiar a igreja
a passar a ouvir a palavra e praticar a palavra. Os discípulos não conheciam a Jesus. Sabe, talvez, irmãos, você está há muito tempo servindo a Deus, mas não conhece a Deus. Talvez você está há muito tempo falando que é cristão, mas não conhece a Deus. Talvez você tenha muito a cara de crente, o jeito de crente, o cheiro de crente, o falar de crente, mas não conhece a Jesus. Ouvir a palavra, praticar a palavra. Aqueles que ouvem e praticam, na hora que vier a tempestade, ele estará firmado em Cristo Jesus. Lá no Brasil agora, nesse exato momento, hoje nós vamos orar para Deus guardar aquelas pessoas que estão na manifestação. Mas não adianta manifestação nenhuma, não adianta crentaiada ir para a rua, se não ouvir a palavra e não praticar a palavra. Sabe por quê? Os ventos fortes já começaram no Brasil. A tempestade já começou no Brasil. E qual que vai ser a diferença agora? Os princípios de Jesus ou a pessoa de Jesus? Agora é a hora da pessoa de Jesus ser manifesta. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus, e quando vier os ventos fortes, a minha casa não será abalada, mal nenhum chegará à minha porta, praga nenhuma chegará à minha porta, porque eu sou alguém que pratico a palavra, e eu ouço a palavra. Eu quero dizer, irmãos, que agora é tempo para as pessoas verem e viverem fundamentadas na palavra. E posso dizer uma coisa? Nós vamos viver no Brasil a maior procura por igrejas que já houve na história. Agora sabe por quê? Porque está todo mundo com medo. Vamos agora achando que vai resolver tudo. Eu vou te dizer, o que resolve é a pessoa de Jesus ouvir a palavra, praticar a palavra. Reunir aqui, irmãos, não vai mudar a história de ninguém não. Buscar prédios no Brasil não resolve a história de ninguém, mas ouvir a palavra e praticar a palavra. Não será abalado quando vier os ventos fortes. Sabe o que é o tempo de oportunidade lá no Brasil para muitas pessoas? Aqueles que têm ouvido a palavra e que têm praticado a palavra. Essas pessoas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Não verá o mal quando bater na sua porta, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão lá no prédio, que seja tempo deles aprenderem a ouvir a palavra e praticar a palavra, para que eles sejam guardados nos dias maus, porque o Senhor nos ensina uma oração no Pai Nosso: Senhor, nos livra do mal. Por que o Senhor fala isso? Porque mesmo aqueles que servem a Deus virão dias maus, mas os que estão fundamentados sobre a rocha, esses não cairão, suas casas não serão abaladas, porque a firmeza está sobre a rocha. Vem aqui para mim, ministrar uma canção. Vamos cantar essa última canção. Deixa a sua glória vir sobre nós. Irmãos, eu queria pedir como pastor dessa igreja, e se uma coisa que a Bíblia diz é que a ovelha ouve quando o pastor pede algo. Talvez você não esteja jejuando conosco por algum motivo, mas eu gostaria de pedir para todos os membros da nossa igreja. Talvez você não consiga jejuar de uma refeição por dia, mas eu gostaria de pedir para os irmãos que tire alguma coisa que você goste, tire alguma coisa que você vai sentir falta, tira carne essa semana, tira chocolate, tira alguma coisa, para que as pessoas nesse sábado possam ouvir a palavra e praticar a palavra. Queria pedir também para os irmãos que se tornasse um hábito. Durante a semana, ouve essa palavra 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ouça a palavra e pratique a palavra. Sabe por quê? Na hora que vier o vento sobre o barco,
você vai ter a seguinte postura. Você vai ter um travesseirinho também para você lá. Ô Senhor, deixa eu encostar aqui no Senhor, porque eu ouço a palavra e eu pratico a palavra. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.